Pode passar. Crie situações que favoreçam a construção do seu projeto. Também isso é uma coisa muito importante. O que a gente está fazendo aqui? A gente está trocando essa ideia, a gente está aqui nesse workshop, a gente está aqui conversando um pouco, mas nada impede que o amiguinho que está do lado de você esteja com um projeto também, que esteja interessado a produzir alguma coisa. Você pode utilizar essas situações para conversar sobre o projeto de vocês para as pessoas. Não tenham medo. Isso que a gente está fazendo aqui hoje também se chama network. Você pode estar fazendo network com as pessoas que estão em volta. Vocês podem estar indo, correndo atrás, tanto de apoio, tanto de pessoas que queiram estar produzindo com vocês. Então, utilizam essas situações e não tenha medo. Não tenha medo, não tenha vergonha de falar sobre o seu projeto para as outras pessoas. Pode passar. Agora, uma parte fundamental sobre a organização. Crie um esquema de organizacional com sua equipe e coloque ele à disposição para que todos consigam visualizar. Organização é tudo. Vocês precisam ter organização justamente para não ter margem de ter falha na comunicação. Vocês precisam diminuir essas chances de falhas. Utilize planilhas, utilizem meios de se organizarem. Uma forma de vocês conseguirem fazer isso é planilhas do próprio Google Drive. O Google Drive, você consegue criar um e-mail de graça. Você tem 15 gigas de espaço para poder usar. Vocês podem estar criando documentos ali que vocês, para criar documentos e não subirem arquivos grandes, 15 gigas é muita coisa que vocês podem estar utilizando. Então, utilize planilhas, crie documentos e vocês também podem estar utilizando outras ferramentas de organização, como o Trello, que é uma ferramenta de organização. A gente usa na produtora muito Milanote, que é uma ferramenta ótima, ela é gratuita também. A gente está conseguindo atualmente escrever roteiro, fazer planilhas de custos, fazer orçamento. A gente consegue até fazer storyboard também no Milanote. É uma ferramenta muito sensacional e eu sempre indico o Milanote, principalmente para as pessoas. Pode passar. Esteja atento às demandas de sua equipe e crie um calendário de forma colaborativa. É justamente criar a ordem de gravação do dia, o calendário de gravação, o calendário também de reuniões, que é muito importante também, e para todo mundo ter acesso ao passo a passo que está sendo feito. Então, volto a falar, crie planilhas, utilize o próprio Google Agendas também, compartilhe a agenda com a equipe. Então, ter organização é fundamental. Pode passar, Rodrigo. Uma coisa, se tiver alguma pergunta também pode falar, não tem problema, tá? Pode perguntar, não tem problema. Agora vamos falar sobre o cinema de guerrilha, que é também um dos temas desse workshop, que justamente é um dos temas que a gente vai falar hoje, que é a parte de produção de baixo orçamento. Pode passar. Vamos lá. Antes de mais nada, o que é um cinema de guerrilha? É importante a gente definir o que é o cinema de guerrilha. Eu trouxe 3 pontos aqui, um resumo, né, do que seria um cinema de guerrilha e o que ele é. O cinema de guerrilha, ele é um tipo de cinema que enfatiza principalmente a criatividade. Ele utiliza poucos recursos limitados, na grande maioria das vezes recursos zero em termos financeiros, e com isso usa muito improviso. Então o cinema de guerrilha, o foco dele é usar a criatividade para utilizar, para poder conseguir produzir o seu projeto. Pode passar. Este tipo de produção, esse tipo de cinema, ele se destaca muito pela independência e pela inovação. Ou seja, quando o cinema de guerrilha quando ele surgiu o movimento de cinema de guerrilha, um pouco paralelo ali, junto com o cinema novo brasileiro ali, por volta dos anos 70, 80, por aí, dos anos 60, por aí, que também é um tipo de movimento cinematográfico que lida também com baixo custo, com baixo orçamento, ele veio justamente
trazendo essa inovação e essa independência de grandes estúdios hollywoodianos, esses grandes estúdios que detêm todo o orçamento para poder produzir seus filmes visando lucro, né? O cinema de guerrilha, não. O cinema de guerrilha, ele veio justamente para quebrar esse tipo de paradigma e mostrar que qualquer um pode estar produzindo. Tanto que é um cinema de resistência. O cinema de guerrilha é um cinema de resistência. Pode passar. Deixa eu jogar para cá para poder conseguir me ver direito. Deixa eu vir para cá. Esse tipo de filmes, eles são geralmente produzidos fora de grandes estúdios, como que eu já falei. Eles são independentes de Hollywood, não tem um investimento grande, né, financeiramente, não tem um estúdio por trás, como aqui no caso do Brasil, uma Globoplay, uma Globo Filmes ou uma O2 da vida por aí. E com isso, eles produzem basicamente com zero orçamento ou com pouco orçamento que estejam disponíveis para eles. Como eu falei, aquele meu curtinha lá da faculdade, eu consegui produzir com R$200. Se fosse para algum outro estúdio e tal, a gente teria um orçamento muito maior, mas é óbvio, quem é a gente na fila do pão? Para poder conseguir produzir, para poder conseguir chegar, bater lá na porta lá da Globo e falar, pô, a gente tem esse projeto aqui universitário, nos ajuda? Não, a gente não vai conseguir. Então a gente conseguiu arrecadar entre a gente mesmo, a gente conseguiu arrecadar, cada um deu um pouco na produção, R$200 a gente conseguiu produzir tudo com apenas R$200. Então, o cinema de guerrilha é isso. Ele tá fora desses grandes estúdios. Pode passar, Rodrigo. Então, o que é considerado um cinema de guerrilha? De fato, eu falei aqui, mas o que de fato que de fato é um cinema de guerrilha? Eu trouxe para vocês aqui um comparativo orçamentário, uma planilha orçamentária mostrando diferentes orçamentos de produções, para vocês começarem a conseguir entender o que é um cinema de guerrilha. Pode passar. Vamos lá. Se a gente pegar os Vingadores Ultimato da Marvel, né, e da Disney, ele custou 356 milhões de dólares. 356 milhões de dólares para ser produzido. Fora os gastos com merchandising, com marketing, essas coisas. Foi 356 milhões de dólares para produzir o filme. Pode passar. Versus A Bruxa de Blair, que custou 200 a 650 mil dólares. Alguém aqui já assistiu A Bruxa de Blair? Aqui? Vocês podem estar reparando que, beleza, A Bruxa de Blair custou 200 mil dólares, 650 mil dólares. Mas comparado aos Vingadores, que está na casa do milhão, ele é considerado um cinema considerado um filme de baixo orçamento. É claro, 200 mil não é R$200. A gente tem plena certeza disso, a gente tem plena consciência disso. Mas, comparado à casa dos milhões que está os Vingadores Ultimato, ele ainda é considerado um filme de baixo orçamento. Pode passar. Aí vamos para nossas terras aqui pro Brazuca, um filme brasileiro, O Auto da Compadecida. Para mim é o meu filme favorito brasileiro. Eu adoro esse filme. Ele custou 2 milhões de reais. Pode passar. Versus O Mendigo, do cinema de guerrilha da Baixada, que ganhou vários prêmios, tanto nacional, tanto internacional, que custou R$0. Nisso vocês podem estar vendo o que é um filme de grande orçamento, trouxe 2 filmes de baixo orçamento e um filme de cinema de guerrilha, que custou nada, custou R$0. Nisso vocês conseguem ver. Estão entendendo? Qual é a grande diferença entre essas grandes produções, as pequenas produções e o cinema de guerrilha? Essa que é a grande diferença. O cinema de guerrilha faz muito com pouco. E eu sempre vou bater nessa tecla. Nós, brasileiros, que a gente não tem acesso, principalmente acesso financeiro mesmo, sabe? É importante a gente estar batendo sempre nessa tecla. É importante a gente conseguir produzir o nosso cinema e mostrar para essas grandes produções que a gente também consegue, mostrar para esses grandes estúdios que a gente consegue também produzir, mesmo com pouco.
Entendeu? Isso é muito importante. E, como eu falei, cinema de guerrilha é um cinema de resistência. É um cinema, principalmente um cinema crítico. E a gente consegue mostrar para vários desses estúdios que a gente consegue bater frente a frente com eles só utilizando a nossa criatividade e o poder narrativo. Pode passar, Rodrigo, por favor? Dá uma pausa aí, Rodrigo. Dá uma pausa aí. Opa, é só dar o... isso. Não, beleza. Pode deixar aí por enquanto. Vou passar para vocês agora um curta, um Mendigo, que é do cinema de guerrilha da Baixada. E vocês vão ver um pouco a forma como ele foi produzido, a forma como que ele utilizou todos os recursos que estavam ali em mãos para poder conseguir produzir, e vocês vão estar conseguindo entender. É um filme muito bonito. Eu já assisti ele algumas vezes durante toda a minha vida, e toda vez que eu assisto, eu acabo sempre chorando. Ontem mesmo à noite eu reassisti ele para poder vir estar apresentando aqui para vocês, e de novo eu acabei chorando, que é um filme muito lindo, muito muito emotivo, muito sentimental. Só vale ressaltar que ele é um filme de 2011, então não tá com a mesma qualidade que a gente está habituado em ver hoje em dia, com câmeras, até câmera de celular mesmo, que tá, já tem câmeras gravando em 4K e tal. Lembra que é um filme de 2011, então tem a tecnologia de captação da época. Pode passar, Rodrigo.